Olá, eu sou Rafael Haddad, sejam muito bem-vindos ao 6º Congresso Amazônico de Enfermagem. Eu sou Rafael Haddad e eu sou especialista em inteligência emocional para profissionais e há muitos anos tenho lidado com profissionais da área da saúde, tais como enfermeiros, terapeutas, médicos e toda sorte de profissionais que precisam de suporte, de apoio para crescerem profissionalmente e entenderem melhor como obter sucesso numa área tão concorrida e tão amada por todos nós, não é verdade? Portanto, para a gente começar essa palestra, eu quero dizer que nós vamos experimentar hoje aqui as melhores experiências, as melhores práticas para que você obtenha os melhores resultados praticando na tua vida exatamente o que eu vou falar aqui. Tudo bem? Muitas dúvidas poderão surgir e não tem problema. Pode mandar mensagem, podemos conversar à vontade. Será uma honra ter você presente para o nosso trabalho. Então, vamos lá. Afinal de contas, qual é o impacto que a inteligência emocional traz no ambiente de trabalho? A primeira parte é a comunicação, o relacionamento interpessoal. Ora, bolas, nós já sabemos claramente que as emoções, o relacionamento interpessoal vai trazer um resultado sobre a vontade de voltar ao trabalho, sobre querer sair do trabalho, trocar de trabalho, e a inteligência emocional faz toda a diferença para isso. Nós vamos perceber o aumento da colaboração para o trabalho em equipe, até porque nós, da área da saúde, não conseguimos trabalhar sozinhos, porque nós não somos ilhas. Não, imagina a área da saúde com menos estresse. Será que isso é importante para a tua vida? Ah, claro que é, né? Assim como a maior parte das pessoas vão tratar sobre ansiedade, estresse no trabalho, inteligência emocional vai trazer um impacto muito rápido e muito eficiente para a tua vida. Assim, é claro, como também ter um trabalho criativo, um trabalho inovador, em que você possa aplicar estratégias no seu dia a dia de uma forma muito mais leve e tranquila, além, é claro, de contribuir para tomadas de decisões mais eficazes. Mas por que será que a inteligência emocional afeta tão positivamente o ambiente de trabalho, principalmente na área da saúde? Para isso, precisamos entender o que é inteligência emocional. Eu tenho certeza que tem dias que você já ficou triste, tem dias que você já ficou alegre. Só que tem pessoas que não percebem a sensação que sente, por exemplo, de frustração. Quando a pessoa não entende que está frustrada, que está arrependida, ou que está feliz, alegre, contente, realizada, em paz, como que a gente vai saber a diferença entre uma emoção e outra? E é isso que a inteligência emocional nos traz. A inteligência emocional é um processo de autoconhecimento. Tudo que nós vamos falar agora é sobre autoconhecimento. Isso é, você identificar as emoções que você sente. Por que você sente o que você sente? E quais são os gatilhos? Em quais momentos você experimenta emoções que podem ser aplicadas positivamente para o seu trabalho? Emoções positivas e negativas têm exatamente o mesmo poder, que é você se conhecer. Quando você se conhece, você consegue trabalhar, desenvolver essas habilidades emocionais de forma positiva, anulando aquelas questões negativas. E para isso, vamos prosseguir que simplesmente qual é o grande desafio que a falta da inteligência emocional traz para a gente? A gente já falou sobre relações interpessoais, só que imagina uma relação de poder. Imagina uma relação de autoridade, de hierarquia. E agora imagina quando uma relação de amizade, ela entra em conflito com as nossas relações de hierarquia. Deveria ser simples, cada um respeite sua hora de trabalho e cada um se entende fora o trabalho como uma pessoa normal, como um amigo, como um colega. Mas será que isso acontece? Eu tenho certeza que você já experimentou alguns conflitos interessantes. Aliás, como que a gente consegue lidar com esses conflitos? Como que a gente consegue lidar com dificuldade de opinião? Afinal de contas, quando a gente está lidando com pessoas, com seres humanos, muito próprio da área da saúde, como que a gente consegue lidar com pessoas difíceis? E quando aquela pessoa difícil fala alguma coisa que nos afeta profundamente, será que se a gente trabalhar isso melhor, a gente consegue separar aquela pessoa do que é a gente? Muitas pessoas, inclusive muitos profissionais, eles saem do trabalho para casa e continuam carregando o trabalho nas costas. O dia de trabalho não acabou.
A pessoa vai dormir em sua casa e o trabalho continua no travesseiro. Separar essa ideia de identificar emoções, separar emoções, é uma questão que acontece com a esponja emocional. E nós, da área da saúde, naturalmente, desenvolvemos uma habilidade da empatia. Nós começamos a entender o que que o outro pensa, só que muitas vezes a empatia também significa que nós carregamos essa sensação para a nossa vida. Então vamos aprender a fazer um pouco diferente, beleza? Outra questão também é quando a gente quer muito um resultado e nós não alcançamos o resultado que desejamos. O que significa, portanto, que a nossa resiliência precisa ser trabalhada. E essa resiliência, ela é desenvolvida no passo a passo da inteligência emocional. Uma coisa é você identificar, se conhecer, ter a inteligência para isso. E o segundo passo é o controle emocional para isso. O controle emocional não significa que você identificou. Você teve habilidade, inteligência emocional para identificar a questão. Mas o controle vai trabalhar para você conseguir reorganizar estas questões. Tudo bem? Então, para a gente desenvolver, como que a gente vai iniciar essa ideia do impacto da inteligência emocional no trabalho? Primeiro, vamos identificar. Você trabalha bem em equipe? Você consegue se posicionar, ser profissional e, ao mesmo tempo, sem ferir o outro, sem agredir o outro? Você consegue ser um líder do seu trabalho? E não importa que se essa liderança é o papel que você tem, o cargo que você tem. Porque a liderança é um processo em que você consegue entender que tudo trabalha de uma forma sistemática, é uma engrenagem. Quando uma pessoa falha, quando uma parte do sistema falha, a outra tende a falhar também, ou se sobrecarregar, não é verdade? E simplesmente a liderança, desenvolver esse cargo de liderança, vai te ajudar, não o cargo de liderança, mas o posicionamento de líder. Você consegue conversar com qualquer pessoa à sua volta, com qualquer outro profissional à sua volta, seja de uma hierarquia superior ou da mesma hierarquia. A liderança permite que você se comunique de formas adequadas. E é claro, se você consegue trabalhar em equipe, ter uma liderança, naturalmente a produtividade vai aparecer. E não é à toa, porque simplesmente quando você tem produtividade, nós estamos falando sobre pessoas felizes e realizadas no seu processo, né? Então, sendo assim, vamos falar, afinal de contas, o que é autoconhecimento, né? E se você tem essa capacidade de compreender a si mesmo, saber quais são os seus limites, quais são os seus valores, o que você aceita, quais são suas crenças, quais são suas emoções, pensamentos, quais são os comportamentos, seus pontos fortes. Isso, o autoconhecimento é a base para você desenvolver o seu lado pessoal e profissional. É claro que é um processo contínuo em que você olha para você mesmo. É um espelho. É quando você é capaz de simplesmente olhar para você e não ter dúvidas de quem você é e como você se comporta, como você age, criando uma integridade entre você e sua vida profissional. Claro, também que nós podemos perceber que para isso tem uma pirâmide. Essa chave para o nosso autoconhecimento, certo? Então, vamos lá. Qual é, afinal de contas, essa chave para o nosso autoconhecimento? Primeiro, identificar quais são os seus valores. Quando você identifica seus valores, você consegue perceber de forma muito clara exatamente o que que você pode agir, como você pode agir e como que você deve agir, né? Tem muitas pessoas que na área da saúde é muito comum a questão da frustração bater forte, você ficar sem ação e às vezes ser de uma forma até agressiva. Mas é claro que quando a gente começa a reconhecer nossas emoções e poder aliá-las aos nossos pontos fortes, nós temos os melhores resultados possíveis. Sendo assim, nós vamos trabalhar com autoconhecimento, que é a ideia de tomar decisões mais conscientes e decisões mais adequadas. Quando você compreende seus valores, o que você aceita, o que você não aceita, quais são suas prioridades na vida e se essas prioridades são alinhadas aos seus valores e objetivos. Tem pessoas que elas são muito felizes fazendo o que fazem, mas tem pessoas
que não se satisfazem. Pode ser subir o cargo, pode ser cair de cargo, pode ser trocar de cargo, trocar de público-alvo, atuar numa área que deseja, numa área que não deseja, e simplesmente quando você não identifica os seus valores, pode ser que você não se encontre em lugar nenhum, porque entrar em conhecimento consigo mesmo vai fazer toda a diferença. E por que que gerenciar essas emoções torna o seu trabalho muito mais eficaz, né? Claro que a partir do momento que você começa a gerenciar as suas emoções, você entende que aquele comportamento que você teria em determinada situação não vai voltar a acontecer. Tivemos um período, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, de uma crise sanitária muito forte em todo o mundo, né? E sabendo disso, muitas pessoas desistiram de suas profissões, principalmente na área da saúde. Muitas pessoas simplesmente ficaram estressadas, criaram burnout, não desistiram, mas mantiveram uma qualidade de vida muito negativa, muito ruim, afetando sua vida familiar, o seu lazer, né? E é claro, nós, ao mesmo tempo que estamos lidando com esse autoconhecimento, nós conseguimos nos desenvolver em áreas em que nós temos um tremendo potencial, mas por algum motivo a gente não desenvolve. E é claro, a comunicação assertiva. Quando você se conhece, você consegue se comunicar de forma muito mais adequada com todas as pessoas à sua volta, certo? Mas para isso, vamos criar um exercício. A partir desse exercício, nós seremos capazes de começar a identificar exatamente como fazer essa essa percepção, esse autoconhecimento sobre quais são realmente os nossos valores. Primeiro passo, você vai listar os 10 valores que mais considera importantes na sua vida. Você vai colocar aí honestidade, família, sucesso, liberdade, compaixão. Você pode colocar profissionalismo, dinheiro, espiritualidade, pode colocar verdade, reconhecimento. Reconhecimento pode ser um valor. O mais importante é que não existem valores errados. Existem valores que funcionam e valores que não funcionam para a sua vida. Se você não colocou o dinheiro como um valor para a sua vida, certamente na sua área profissional existe algum gap, algum problema entre a sua realização pessoal e a sua vida pessoal, certo? A sua profissão, a sua vida, está tudo interligado. E o dinheiro faz parte disso. Se você não coloca família, se você não coloca amigos como valores, você simplesmente tem um problema na sua roda da vida. A sua vida tem que rodar equilibrada. Mas quais são os 10 valores que você considera importantes? Agora, que você considera importantes. Agora, os 10 valores que mais considera importantes. E por que estou frisando isso? Porque não significa que sejam os valores que você mais traz significado para eles. Pode ser que você considere 10 valores importantes, mas os 5 que você mais valoriza não estão nesse top 10, certo? Então, quando você toma uma decisão, sua decisão é pautada em quê? É pautada em ser mais socialmente aceito? É pautada em ser reconhecido? É pautada em ter resultados positivos, de excelência para a sua vida? Quais são os resultados, quais são os valores que te tocam, motivam, inspiram para a sua vida? Certo? Eu vou dizer que quando eu comecei o meu trabalho, já tem aí uns 20 anos, né? Eu vou dizer que o meu primeiro valor era o reconhecimento. O meu primeiro valor era o reconhecimento. Eu queria ser reconhecido como ser um profissional incrível, todo mundo olha, que admira. Eu queria ser elogiado. E isso, para mim, era o meu primeiro valor. E eu fazia de tudo. Eu virava o mundo de cabeça para baixo, fazia tudo que eu tinha que fazer, me dedicava 200 vezes mais do que o natural, porque eu queria ser reconhecido. Uma vez um grande mestre olhou para mim e falou: Doutor João Oliveira, podem pesquisar esse nome, ele é incrível. E ele falou para mim: Rafael, você sabe que não existem valores errados, existem valores que não funcionam. Só que o seu valor de reconhecimento tem um pequeno problema. Você está colocando a sua vida nos outros. Os outros é que têm o poder sobre a sua vida. O reconhecimento não vem de você. O reconhecimento você precisa de alguém que reconheça você. E então ele me propôs uma coisa. Eu proponho que você modifique esse valor para a excelência. Toda vez que você pensar em reconhecimento, modifique para a excelência. Como é fazer o melhor que você pode? Quando ele me disse isso, eu decidi aceitar. E quando eu aceitei, eu comecei a ser reconhecido.
Simplesmente colocar a excelência no lugar, para mim, funcionou muito bem. Pode ser que para você eu coloque o dinheiro à frente. Pode ser que você coloque a empatia à frente. No meu caso, a excelência funcionou e o reconhecimento veio como consequência, não como causa. E isso, para mim, fez toda a diferença. É uma experiência pessoal que eu compartilho sempre que eu dou uma palestra para profissionais, seja de networking ou profissionais da área da saúde, porque eu sei que isso faz toda a diferença. E agora que você decidiu, que você definiu quais são os 10 valores que você considera importantes e quais 5 que você mais traz como significado para a tua vida, vamos lá, como é que esses valores guiam as suas decisões e ações no dia a dia? Eles estão em sintonia com as suas escolhas? E aí a gente vai entrar com uma questão chamada incoerência. E em ser incoerente, talvez seja uma das questões mais naturais da nossa vida. E sabe por quê? Porque imagina que coerência é um triângulo que envolve comportamento, pensamento e desejo. Tem coisas que eu penso, mas eu não faço. Tem coisas que eu desejo, mas eu não crio um comportamento coerente com o que eu desejo. E os resultados da minha vida começam a ser aqueles que eu não quero que aconteçam. Portanto, criar coerência é você agir da forma como você pensa, como você acredita. Muitas vezes, as incoerências que você vai encontrar nessa lista de valores são presentes na sua vida, sim. E é por isso que você tem que lidar e começar a olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você acorda, né? E simplesmente, eu vou te dizer que incoerência é uma das questões que, aqui nos atendimentos, aqui no consultório, são as questões mais necessárias para a vida. Tem pessoas que querem ser muito ricas, mas gastam muito. Tem pessoas que querem ser reconhecidas como excelentes profissionais, mas o seu trabalho não se mostra numa rede social, essa pessoa não se mostra, talvez seja timidez, talvez a pessoa identifique a excelência como sendo uma pessoa reservada, talvez as pessoas acreditem, de alguma forma, que ser reservado demonstra seriedade. Ou talvez, quando você se mostra publicamente, você não pode soltar uma piada, porque isso vai reduzir sua autoridade. E nós percebemos que pessoas empáticas, divertidas, engraçadas, conseguem ser excelentes profissionais. Mas eu não sei quais são os valores que pautam a sua vida. Portanto, primeira coisa, crie a lista de valores. E a partir disso, veja quais são os valores que estão na tua vida e aqueles que não estão. E comece a criar alternativas para que eles possam ser alcançados. Tudo bem? Nós vamos, portanto, partir para o nosso segundo exercício. E esse segundo exercício, ele é reconhecer as suas emoções. E o primeiro passo significa crie uma lista de emoções que você já experimentou em diferentes situações. Alegria, tristeza, medo, raiva, amor, gratidão. E por que isso é importante? Tem pacientes que eu tive um sucesso tremendo, na primeira sessão já experimentou milagres, milagres, a pessoa, pô, foi milagroso. Tem outras que experimentei na quinta sessão. Tem alguns que não voltaram para a segunda sessão. Tem alguns que não vieram nem fazer a primeira sessão. Eu tenho certeza que isso aconteceu na sua vida, mesmo trabalhando na área da enfermagem. Você pode trabalhar. Aliás, devo dizer que a área da enfermagem é muito presente na minha vida. A minha ex-esposa, ela começou a trabalhar com enfermagem obstétrica e começou a trabalhar, a desenvolver seu trabalho. Hoje trabalha também como doula, faz um trabalho maravilhoso, começou a crescer nessa área e ela tinha muitas questões, porque ela atuava como enfermeira de forma autônoma. Hoje, ela atua no hospital. É claro que a relação que ela tem com os pacientes no hospital, numa clínica, é diferente quando você recebe um paciente autônomo ou um particular, né? Mas quais são as questões que impedem você de agir de forma adequada? Pega essas emoções, coloca lá. Coloca lá, simplesmente, eu tenho medo de não ser bem aceito, bem aceita. Eu tenho alegria quando alguém sai feliz, realizada. O que que você sente? Em quais situações que você sentiu o que você sentiu? Pega essas sensações e vamos lá. Um paciente veio a óbito. Como que você se sentiu? Você se sentiu responsável por isso? Trouxe alguma sensação de culpa? Ou você não sentiu nada e disse, fiz o que eu pude?
Como que você lida com essas questões? Como você lida com a questão quando é elogiado? Quando alguém é grosseiro com você? Você é grosseiro de volta? Não importa, apenas como você se sentiu. Escolha lá as emoções, as diferentes emoções que você sentiu. Pode ser que você comece a lista assim: amor. Eu me senti amado quando recebi flores. Eu me senti raiva quando alguém foi grosseiro comigo. Eu senti pena, dó, compaixão quando alguém estava sentindo muita dor e eu não tinha o que fazer. Coloca ali. E como que você simplesmente sentiu essas emoções? Eu sinto pena de alguém que sente dor e não tenha nada que eu possa fazer, mas eu farei o máximo. E compreendo que aquilo é a dor do outro. O que eu posso fazer está no meu limite. Eu posso sentir pena, eu posso sentir essa compaixão, mas saber lidar com essa compaixão fará toda a diferença. Eu posso sentir raiva porque um paciente foi grosseiro comigo, mas eu sei que ele, enquanto paciente, ele está sendo se vendo como vítima, sendo agredido muitas vezes, por mais boa vontade que tenhamos. Portanto, já sentiu raiva? Quais são as circunstâncias? Tudo bem. E agora, como que você agiu nessas circunstâncias? Então, primeiro, você vai selecionar as emoções que você já sentiu, faz uma lista de emoções, e você vai colocar as diversas situações em que você experimentou essas emoções. Amor, sentir nessa e nessa. Tristeza, nessa e nessa. Alegria, nessa e nessa. Frustração, culpa, raiva. Coloca todas as circunstâncias que você já sentiu nessas emoções. E, por fim, observe os comportamentos que você teve mediante essas emoções. Tudo bem? Agora, observa que você observar o seu comportamento, apenas esse autoconhecimento. Observe que ainda não estamos criando transformação nenhuma. Estamos apenas nos autoconhecendo. E a partir desse autoconhecimento, você se torna capaz de começar estrategicamente a modificar comportamentos ou formas de pensar. Tem formas que são completamente coerentes com o que você acredita. Ah, ele falou mal comigo, ele tem que aprender a se colocar no seu lugar e eu vou ser grosseiro de volta, não estou nem aí. Você pode agir assim. Mas quais são os comportamentos, quais são os resultados que os seus comportamentos vão trazer para você? São coerentes com o que você deseja ou não são? Criar coerência começa aí na identificação das suas emoções. Tudo bem? Outro passo, o nosso terceiro passo, portanto, é analisar os seus pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes, e é claro que muitas vezes a autoestima ela pode estar afetada. Pode ser que você só consiga ver um ponto forte ou dois pontos fortes, ou nunca parou para analisar isso e começa a achar que é difícil perceber pontos fortes na sua vida, na sua profissão, na sua família, na forma como você se comporta, na forma como você reage. E eu vou te dizer, resiliência é um ponto forte. O quanto você é resiliente? Muito resiliente? Pouco resiliente? Quanto que você é em relação a não se envolver emocionalmente com o problema de um paciente? Isso é um ponto forte. É um ponto forte pessoal? O quanto você conversa de forma carinhosa? Quanto você tem resultado na sua vida profissional? Quanto você se comunica bem com seus colegas? Quanto você consegue falar para um colega coisas difíceis, como, por exemplo, você não preencheu adequadamente a ficha tal, faz isso da próxima vez, tem que ele receba isso como agressão. Como que você lida com isso? E isso é um ponto forte. Portanto, analisar os seus pontos fortes começa primeiro através do seu autoconhecimento. Isso é, aquilo que você olha e fala, eu faço isso muito bem. Mas você sabe que o critério, o melhor critério que nós temos para isso são os outros. Porque os outros nos vêm de fora, nos vêm de fora. E se você muitas vezes acredita que é muito bom em alguma coisa, mas é justamente naquilo que dizem que você é muito bom, você é criticado, é coerente ou incoerente? É porque você realmente é muito bom e você acaba falando diferente da maioria? Ou simplesmente você só é cabeça dura e vai falar, não, eu tô certo, é desse jeito e tem que ser assim? Eu não sei. A única forma de alcançar isso é através do autoconhecimento, perguntando simplesmente para outra pessoa o que essa pessoa diz de você. O que as pessoas te elogiam? E aí você começa, assim, a desenvolver essa lista dos seus pontos fortes, seus talentos. Você vai
selecionar aqueles que são os mais importantes para você. Quais que você considera que são os mais valiosos e mais contribuem para o seu sucesso? Observa lá, é simpatia, empatia, profissionalismo, reserva, alegria, esperança, fé. Você leva fé para todo mundo à sua volta, comunicação. O que que asseia o pessoal, a sua beleza. O que que faz você perceber que é um ponto forte na tua vida? E por terceiro passo desse terceiro exercício, simplesmente, é você refletir como que você pode aproveitar melhor os seus pontos fortes. Como que você pode utilizá-los para alcançar seus objetivos e destacar-se em suas áreas de interesse. É importante notar e frisar que você pode modificar a sua percepção sobre os seus pontos fortes, e inclusive perceber se aquilo que você valoriza como pontos fortes auxiliam você a chegar onde você quer. Pensa bem, é muito fácil eu utilizar um ponto forte para desenvolvê-lo, não é isso? Sendo assim, eu posso aproveitá-los e ter mais sucesso nessas áreas. Quais são os pontos fortes que são muito pouco utilizados? Você pode pensar sobre isso. Portanto, para a gente avançar, como que a gente vai avançar nessa aplicação desse autoconhecimento no seu dia a dia, né? Quando a gente começa a entender nossos pontos fortes e começar a criar alinhamento, integridade entre comportamento, pensamento e desejo, aliando a isso nosso ponto forte, a gente vai perceber quais são as decisões que você começa a tomar. Será que essas decisões estão coerentes com seus valores e prioridades? Ah, eu prezo muito pela empatia, mas naquela pessoa, né, eu não ligo. Como é que está isso aí, né? Como que a gente consegue desenvolver, através desse autoconhecimento, novas estratégias emocionais para que elas se tornem mais eficazes, tragam resultados mais eficientes para a nossa vida? Aquele exercício de identificar suas emoções e os comportamentos que você tem simplesmente vai te ajudar a identificar esses gatilhos emocionais e para que você possa desenvolver as estratégias mais adequadas, porque você vai lidar com emoções afiadoras para o resto da sua vida. Se você acredita que em algum momento você vai estar realizado, em paz, lamento, isso não é real. Com o tempo, a vida não fica mais fácil, a vida fica mais difícil. Seus parentes morrem, você fica doente, fica com mais idade, não sabe, tem menos oportunidade no mercado de trabalho, você começa a ter que cuidar de pessoas mais novas que você, seu relacionamento pode entrar em crise. Traduzindo, com o tempo as coisas tendem a ser mais difíceis. E eu falo isso com um alívio. Simplesmente não é colocando problemas para debaixo do tapete, mas é encarando esses problemas com realidade. Como que você vai lidar sabendo disso? Você pode hoje estar satisfeito com a forma como lida com suas questões? Talvez de forma um pouco imatura, como algumas pessoas podem reclamar, talvez sendo maduro demais, mas se você não criar coerência, será cada vez mais difícil lidar com cada vez mais desafios da vida. Cada vez mais cobrança, cada vez mais no mercado mais competitivo, novas pessoas entrando no mercado de trabalho. Pensa comigo, se sua vida profissional vai durar 30, 35, 40 anos, eu não sei. O que eu sei é que a cada ano, novas milhares de pessoas vão entrar na mesma área que você atua. E se você não está preparado para entender que suas emoções afetam seu comportamento, e o seu comportamento associado com suas emoções trarão resultados futuros para aqueles que você espera e que são responsáveis pelo seu sucesso, nós estaremos colocando sujeira embaixo do tapete e não olhando para aquilo que precisa ser olhado. Quando você faz isso, segue exatamente seu autoconhecimento, identifica suas emoções, identifica seu comportamento, aí sim você consegue desenvolver com um potencial muito maior o seu talento e suas habilidades. E simplesmente, passo a passo, lembre-se, alcançando o autoconhecimento, desenvolvendo habilidades emocionais e comportamentais, vou te dizer, não existe concorrência para você. Pode entrar milhões de pessoas todos os anos na mesma área de trabalho e mesma especialidade que você atua. Se você tiver coerência com seu comportamento,
não haverá concorrência para você. Não existe concorrência. Primeiro, aqui não existe concorrência para quem tem parceria. E parceria só se constrói com pessoas que têm coerência de comportamento, e identificam seus valores e têm controle emocional. A inteligência emocional entra como um fator determinante para o teu sucesso futuro. Eu não estou falando futuro para daqui a um mês, não. Eu estou falando futuro para o resto da sua vida. E é por isso que a inteligência emocional impacta tanto qualquer profissional de qualquer área. Bom, e é claro que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Sabendo disso, definir metas e objetivos pessoais fará toda a diferença. Estabelecer metas que estejam alinhadas com seus valores e que te impulsionam em direção aos seus sonhos. A diferença entre sonho e fantasia é que sonhos são realizáveis. Se você não cria uma meta, se você não sabe para onde você vai, se você apenas existe, você não está criando um sonho. Você está desenvolvendo uma fantasia. Você está sendo apenas levado. E isso não vai se realizar. As coisas não vão cair do céu. As coisas começam dentro, certo? Bom, e vamos lá. Já que a gente falou sobre isso tudo, quais são esses benefícios, né? Tenho certeza, tenho certeza que você deseja criar uma paz interior, que você quer um ambiente menos estressante, que você quer simplesmente expressar as suas necessidades para os outros e que você quer que os outros compreendam essas necessidades. Não só que você expresse bem, mas também ser compreendido. Lembre-se, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Se você se expressa bem da forma que o outro compreende, você começa a ter sucesso e realização. A comunicação é a chave do processo das relações humanas. Claro, relacionamento não pode faltar e começa com a comunicação. O sucesso, tem resultado, tudo isso, e é desenvolver amor próprio e aceitação vai trazer autoconfiança, que todo mundo, ao olhar para você, vai mostrar: nossa, essa pessoa sabe exatamente o que ela está dizendo, essa pessoa sabe exatamente o que faz. É incrível. E você começa a usufruir desses resultados a partir do autoconhecimento. Sabe aquela história do reconhecimento? O reconhecimento, ele só vem depois que você se autoconhece. Porque aí você sabe o que vai enfrentar, o que vai encarar, o que vai receber. Como que você recebe um elogio? Como que você recebe uma crítica? Os dois são igualmente importantes. Igualmente importantes. Porque eles são uma referência do mundo. E a questão é: você está indo para o caminho certo? Só o autoconhecimento, suas metas e objetivos podem responder isso. E é claro que isso é uma jornada contínua. Não tem pausa, não tem aposentadoria. É para sempre. Para sempre. Você vai desenvolver esse autoconhecimento. Para isso, reflita todos os dias, rotineiramente, quais são seus valores, quais são suas emoções, quais são seus pontos fortes. Com isso, você consegue encontrar novas oportunidades para aprender e para crescer. E a adaptação, o darwinismo, a evolução, a teoria da evolução, não diz que quem vence são os mais fortes. Quem vence são os mais adaptáveis. Seja adaptável. Adapte-se ao sistema, adapte-se ao ambiente, adapte-se às pessoas. Muitas vezes, como psicanalista, eu vejo muito isso. Nós queremos que o mundo se adapte a nós. É desse jeito, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, né? Adapte-se. Você consegue resultados muito poderosos quando você se adapta. E é interessante que nós vemos no mundo corporativo essa questão das pessoas que mais se adaptam são aquelas que mais crescem de cargo, né? Enquanto aquelas que têm dificuldade de se adaptar, têm pensamentos mais fixos, elas começam a reclamar daquelas que se adaptam, dizendo que são o quê? Que são o quê? Ah, Maria vai com as outras, ciência se vende facinho. Nada disso. A adaptação faz toda a diferença. E essa adaptação tem a ver com comportamento, tem a ver com emoções, tem a ver com as pessoas à sua volta. Adapte-se à realidade. Você, o mundo, não gira em torno de você. Você faz parte do mundo, certo? Portanto, esse autoconhecimento, ele passa por tudo isso, né? E é claro que a gente já conhece que
esse autoconhecimento pleno, ele vai ser uma jornada muito única para você. Pode ser que você veja que tudo isso que eu falei é uma grande besteira. Pode ser que tudo isso que eu tenha falado para você tenha impactado e falou: Nossa, nunca tinha pensado sobre isso. Ou pode ser que você já tenha trabalhando sistematicamente nesse processo e está tudo certo. O mais importante é que isso é muito pessoal. Eu não posso ser responsável pelo que você interpreta pelo que eu falei, mas eu posso ser responsável pelo que eu falo. E olha que interessante. Quando a gente começa a perceber que a forma como você capta a informação faz diferença na forma como você interpreta o mundo, simplesmente posicione-se como um conhecimento prévio vazio. Quando você observa o mundo com menos certezas e fala assim: peraí, o que que eu posso fazer para me adaptar a isso? Você vai começar a entender que o desenvolvimento da paz interior e do seu propósito e da sua realização pessoal começa na sua busca pelo autoconhecimento pleno. Você está fazendo parte agora de um congresso que tem o propósito de impactar completamente a tua vida. Se não fosse por isso, se não fosse para se aprimorar, você nem estaria aqui. A probabilidade de você estar assistindo essa palestra e estar pensando, é verdade, como que eu posso melhorar? É imensa. Pode ser que você esteja numa palestra, talvez pensando só em ter um título para aprimorar alguma coisa. Eu não sei o seu objetivo. Eu só sei que o seu autoconhecimento é único e o seu caminho é único, certo? Então, vamos lá. Quero dizer que foi uma honra estar aqui presente para todos vocês. Eu sou Rafael Haddad, sinto-me grato por estar aqui e, é claro, sempre, em todos os momentos, pode contar comigo. Uma honra. Obrigado, Coaenf, pelo convite e até a próxima.